Fala galera do Literatura e Algo Mais, Bruno Rebouças hoje para falar sobre escritores mexicanos. Eu vou indicar quatro livros para vocês, vou falar também de um quinto escritor que eu nunca li, mas conheço e dei uma olhada também na importância da obra que ele tem dentro da literatura latino-americana. E vamos começar falando em ordem mais ou menos cronológica de publicação. Primeiro vamos começar pelo Carlos Fuentes, né? Vale ressaltar que os escritores mexicanos são muito importantes, os escritores mexicanos tem uma grande aceitabilidade dentro do mercado editorial, eles são muito lidos, eles são muito importantes, e eles sempre têm uma questão muito importante com a história do país, principalmente com a Revolução de 1910, a Revolução Mexicana, e também com o período colonial que viveu, que a gente vai falar também em um dos escritores. Vamos começar por um dos mais importantes, um escritor fundamental, também do boom sul-americano. Em 1967 ele lançou Troca de Pele, que é um dos três livros mais importantes do realismo mágico naquele ano, super importante, o boom dentro do boom, né? Mas a gente vai falar de um livro dele muito importante também, muito bacana, que eu li em 2022, que se chama A Morte de Artemio Cruz. Esse livro tem edição no Brasil, que é bem legal. O Artemio Cruz está no leito de morte, ele está na cama de hospital, e entre delírio e realidade ele vai rememorando a sua vida. Ele que foi um cara que lutou na Revolução Mexicana com os ideais da Revolução, uma revolução que lutou contra a ditadura do Porfírio Dias, que tentava, né, e que depois conseguiu implantar um regime democrático com direitos sociais, fazer uma constituição que é uma das primeiras do mundo que tem direitos sociais, que tem igualdade de gênero, que abarca diversos ideais democráticos no país naquele instante, né? E vai formar também uma série de questões nacionalistas na arte, na cultura, principalmente ligadas ao culto à morte, como a gente conhece, e também aos muralistas, os pintores muito importantes das décadas seguintes, e a literatura também. E aí o Carlos Fuentes vai usar a história da Revolução Mexicana para contar como essa revolução foi feita, porque a revolução ela não só tinha um grupo opositor contra a ditadura do Porfírio Dias, existiam diversos interesses lutando ao mesmo tempo. E o Artemio Cruz vai simbolizar um pouco isso no livro do Carlos Fuentes, porque o Artemio Cruz, na verdade, ele começa a lutar na revolução com alguns ideais que ele apoiava, e no meio dela ele muda para uma tentativa simplesmente só de sobreviver, de apoiar a causa indígena, por exemplo, e depois ele vai espoliar, ele vai ser um cara que vai ficar muito rico, aproveitando essa fama por ter lutado na Revolução, de ter apoiado os ideais dos revolucionários mexicanos, mas depois ele vai se tornar um grande canalha, um grande empresário com um grande capital, com muito dinheiro, um grande empresário que vai atuar muito na expoliação de propriedades, na exploração de trabalhadores, ou seja, todos aqueles ideais que ele lutou a favor, ele vai contrariar quando ele se tornar esse grande empresário que ele vai ser. E aí no leito de morte ele tem ali a presença pouca com a ex-mulher, com os filhos, e ele vai ouvindo também os comentários que essas pessoas que odeiam ele vão fazendo, né? Porque ele é uma pessoa extremamente mau caráter. Era, né? Ele está quase ali morrendo já. E ele vai rememorando. Então o livro se passa muitas vezes no passado e com a rememoração, a memória ali do moribundo, no caso o Artemio Cruz, lembrando da sua trajetória, né, de todas as coisas que ele fez para chegar onde chegou, por todas as vezes que ele teve que humilhar, pisar e até matar pessoas para conseguir os seus objetivos. E aí o Carlos Fuentes faz também, obviamente, com o contexto histórico da Revolução Mexicana, do avanço da Revolução e da sua concretização e da mudança social que o México vai sofrer, né, de sair de uma revolução que busca diminuir a desigualdade para gerar uma nova burocracia, entre eles o Artemio Cruz. Então, esses níveis, o Carlos Fuentes vai trabalhando. É um livro fantástico, é um livro um pouco fininho, essa edição é pequenininha, pequena no tamanho. É um livro bem bacana de se ler também, principalmente para conhecer também a história da Revolução Mexicana. E aí a gente vai pular para um livro da década de 50, que é Pedro Páramo, do Juan Rulfo. Juan Rulfo é um escritor muito importante também, principalmente porque Pedro Páramo é um livro muito fundacional desse boom que vai surgir depois do realismo mágico. É um livro que tem diversos níveis de narrativa, de narração. O Juan Rulfo vai trabalhar um tipo de linguagem, a princípio, um meio experimental. O roteiro do livro vai confundir muito o leitor até terminar os seus primeiros capítulos,
e a partir disso a gente vai se situar muito bem o que está acontecendo no livro. Eu não vou contar porque isso faz parte da magia do livro e é um grandíssimo spoiler também, que eu acho que perderia completamente a graça de se contar. O começo do livro é um começo muito famoso, né? O narrador está buscando o pai dele, que se chama Pedro Páramo, então ele vai ao município de Comala porque dizem que o pai dele vive por ali, né? E ele prometeu para a mãe dele que só procuraria o pai após a morte. O Pedro Páramo também parece ser um grande fazendeiro, que também participou da Revolução Mexicana e que também cresceu na vida com o espólio da guerra, também se apropriando de propriedades indígenas, se apropriando de propriedades de pessoas mais pobres e construindo um grande império, uma grande fazenda. Eu acho um dos livros fantásticos, é um livro muito fininho e extremamente profundo, aí, mostrando mais uma vez que a teoria do Borges está corretíssima, que um livro, para ser muito bom, ele não precisa ser muito longo, ele pode ser curto, depende do escritor. E o Juan Rulfo é um cara mágico, um cara que inspirou muitos escritores do mundo latino-americano, inclusive o Gabriel Garcia Marques, e é um cara que esse livro, Pedro Páramo é um livro muito direto, de alguma forma, mas ele trabalha tão bem a questão linguística que a gente vai, por muitas vezes, acreditando, ele leva a gente a acreditar nos níveis, né? Aqui são divididos em 3 níveis de profundidade da história. Quando a gente entra no último nível, é que a gente consegue compreender a narrativa e o que acontece com Comala quando o narrador que procura o pai chega. É um livro fantástico, é uma recomendação assim, sem dúvida nenhuma, infalível. Assim, ler Pedro Páramo é ter certeza de que qualquer pessoa que ler vai gostar pela inventividade. E aí a gente vai passar para um escritor mais contemporâneo, também prêmio Cervantes, assim como o Carlos Fuentes. O Carlos Fuentes é prêmio Cervantes de 1987 e é um cara muito importante na literatura. O Sérgio Pitol também, o Sérgio Pitol, ele é também prêmio Cervantes de 2005. Esse livro aqui se chama A Vida Conjugal. É um livro muito fininho, mas muito legal também, que vai ser mais ou menos uma família que vai, um casal na verdade, que vive uma situação financeira meio ruim e eles vão ascender nessa vida. E aí eles vão conviver com a alta sociedade mexicana e a gente consegue enxergar muito a alta sociedade brasileira também, um certo nível de futilidade, de tédio, de as pessoas gastarem dinheiro simplesmente porque têm muito dinheiro e não porque elas precisam de algo para gastar. E aqui vai acontecer que a Jaqueline e eu esqueci o nome do cara, é o Nicolás. O Nicolás e a Jaqueline são um casal e eles vão viver a vida deles crescendo muito socialmente e economicamente, só que o tédio e essa futilidade vão fazer com que a Jaqueline comece a repensar o casamento dela. Eles são um casal feliz até então. E quando eles começam a ficar ricos e conviver com essa nata da sociedade mexicana, ela começa a ficar infeliz porque ela começa a ficar entediada, na verdade. Não tem mais aquela questão é, da aventura, do crescimento social, de estar unido por um objetivo. Quando esse objetivo se concretiza, ela começa a ficar obcecada com a ideia de trair o marido e de matá-lo, mas sempre acontece alguma coisa que ela não consegue fazê-lo. Isso não é spoiler, isso é sinopse, tá bom? É um livraço, assim, muito agradável de ler, apesar de ser fininho, é um livraço também, mais um prêmio Cervantes também. E aí a gente chega num livraço, literalmente, nos dois sentidos, um livro que é gigante, que se chama Notícias do Império. Esse livro também tem edição no Brasil e é do Fernando Del Passo. Fernando Del Passo foi um escritor que faleceu em 2018, ele foi Prêmio Cervantes de 2016. O México é o segundo país que tem mais Prêmio Cervantes. Prêmio Cervantes é o prêmio como se fosse um Nobel de literatura, só que somente da língua espanhola, né? O primeiro país que tem mais é a Espanha, o segundo é o México, o terceiro é a Argentina. E a Argentina a gente vai falar em outro vídeo. O México é um país muito grande, né? E o México tem também um escritor que é Nobel de Literatura, que é o Octávio Paz, que eu nunca li nada dele, mas eu sei que ele tem um livro que casa muito bem com a história também de Artemio Cruz, a morte de Artemio Cruz, que trata também da Revolução Mexicana, e o livro do Octávio Paz, que foi o Nobel de Literatura de 1990 e também foi prêmio Cervantes em 81, se chama A Solidão, O Labirinto da Solidão, que é um livro que também vai falar um retrato também do México como país, desde a sua colonização, desde os povos originários da sua colonização, depois da fundação de um império. E aí, falando em império, a gente chega no Notícias do Império. Aqui a capa é um quadro do Botero, que faleceu esse ano, que se chama O Palácio. O que aconteceu foi que em 1861, o Benito Juárez, que era presidente do México, em 1861,
ele decide não pagar mais a dívida externa do México com os países da Europa, principalmente Inglaterra, Espanha e França. E aí, como represária, Inglaterra e França e Espanha invadem o México para forçar que o Benito Juárez e o México paguem a dívida externa que eles tinham. Ele consegue um acordo com Inglaterra e Espanha que se retiram. Os três invadiram o México. E eles, com um acordo com o Benito, eles se retiram do México. E a França fica. Quem governa a França nesse instante é o sobrinho de Napoleão, Napoleão III, que o Vitor Hugo chamava de Napoleão o Pequeno, de uma forma pejorativa mesmo, porque ele não tinha a genialidade do tio dele, que era o Napoleão verdadeiro. E aí ele pensa, o Napoleão III tem uma ideia de fundar uma monarquia no México para contrapor o poder dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, por exemplo, já derrotaram o México numa guerra e com um acordo conseguiram roubar muito território mexicano, né? Muita parte do sul do Texas, a Califórnia, por exemplo, eram territórios mexicanos e os Estados Unidos tomam na porrada do México isso, né? Apesar que o Texas declarou a sua independência e se uniu aos Estados Unidos, o que é um processo diferente. Mas de qualquer forma eram territórios mexicanos. E fora outros estados que os Estados Unidos conseguiu ali, né, nessa guerra, e um acordo, né, final da guerra fez com que eles, Guadalupe Hidalgo é o nome do acordo, e os Estados Unidos conseguiu essa imensidão de território que eles têm hoje. Então, o Napoleão III tinha a ideia de fazer uma monarquia no México para contrapor esse poder gigantesco dos Estados Unidos. E aí ele lembra que o Maximiliano de Habsburgo, que é um dos herdeiros do trono da Áustria, foi da família Habsburgo, através do reino da Espanha, foram os colonizadores do México. Então, a monarquia Habsburgo teria direito. Então, ele convida o Maximiliano a assumir o poder no México. E ele vai assumir, vai começar uma guerra civil entre os mexicanos, principalmente a ala do Benito Juárez, contra o Império Francês, austríaco, na presença do Maximiliano. Terminada a guerra, o Maximiliano consegue governar por um tempo, só que a insatisfação é gigantesca do povo mexicano, porque não faz sentido nenhum recolonizar o país com mais uma monarquia. E aí, a partir daí, vai ter outra rebelião e vão matar o Maximiliano e vai começar uma outra guerra. A França não vai mais apoiar, não vai mais fazer ajudar, e aí acaba que ele vai ser assassinado. E nisso tudo, o Fernando Del Passo vai criar no Notícias do Império. É um romance histórico maravilhoso, ele é enorme, também tem muito do discurso pessoal da esposa do Maximiliano também, que era a rainha, que vai contar através de cartas e depoimentos dela, como se estivesse escrevendo para o marido assassinado, morto e humilhado. O corpo dele foi enterrado e desenterrado várias vezes. E ele vai contando aqui de forma magistral essa história que eu resumi para vocês, de como foi essa guerra civil, de como foi essa tentativa de recolonizar o México através de uma monarquia católica conservadora para contrapor o poder dos Estados Unidos no México. Então, deu tudo errado. Fernando Del Passo também é um escritor Prêmio Cervantes. Então foram esses os escritores que eu queria indicar para vocês hoje. Carlos Fuentes com A Morte de Artemio Cruz, o Sérgio Pitol com Vida Conjugal, o Juan Rulfo com Pedro Páramo e o Fernando Del Passo com Notícias do Império. Todos esses livros têm edição no Brasil e são indicações, caso você queira sair um pouco do eixo de leituras, ler escritores mexicanos, que são maravilhosos e geralmente criam as suas obras muito baseadas na história do país, o que faz também com que a gente conheça também a história e as consequências da Revolução Mexicana e toda a parte também anterior, que é essa tentativa da monarquia de ser reimplantada em 1861 pela França no México. É isso, pessoal. Um abraço para vocês.